Olá, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, alunos, alunas, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui o irmão Beto trazendo mais um resumo das lições. Desta vez a lição de número 6, que traz o título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2025 o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Aqui o textuário vai dizer: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Aqui os três tópicos, irmãos, que a lição vai trazer o primeiro tópico é Jesus, a porta das ovelhas. Segundo tópico, o aprisco das ovelhas. E o terceiro tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Esta lição, como as demais, lições preciosíssimas que nos traz um benefício nesse aprendizado. Eu creio que os irmãos, muitos leem a revista em casa, né? E no domingo terão ali uma aplicação. O professor, a professora vai estar transmitindo a mensagem. Eu creio que muitos sairão com um bom aprendizado, né, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui o primeiro tópico, irmãos: Jesus, a porta das ovelhas. Primeiro subtópico, o contexto. O contexto, aqui por causa da lição que ela está baseada no capítulo 10, do versículo 1 ao 16, que é a leitura bíblica em classe. Então a lição está baseada em João 10. Mas para que entendamos esta lição do capítulo 10 sobre Jesus vai falar sobre o bom pastor, é necessário aqui o comentarista está trazendo o contexto. Como que chegou ao capítulo 10, né? Temos que ver aqui uma parte do capítulo 9. Diz assim, o contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. O que acontece? Capítulo 9. Jesus vai passando com seus discípulos e ele vê um homem cego de nascença. Aí os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus disse: olha, nem ele nem os seus pais. Isso é para que as obras de Deus sejam manifestas nele. Então Jesus chega perto daquele cego de nascença, ele cospe no chão, faz ali um lodo com a terra e a sua saliva, e ele passa nos olhos do cego e diz: olha, meu filho, vá até o tanque de Siloé e lave e você vai voltar vendo. Ele creu, foi lá, lavou os olhos e voltou vendo. As pessoas e os vizinhos, os que antes o conheciam, que sabiam que ele era cego, diziam: mas peraí, não era ele que é o cego que esmolava? Uns diziam: é ele, outros diziam: parece com ele. Aí foi aquela confusão, aquele alvoroço, e ele eufórico, alegre, e seus pais alegres, porque ele agora estava vendo. E chegou ao conhecimento dos líderes religiosos, dos sacerdotes, dos mestres da lei. Interrogaram ele: vem cá, como isso aconteceu? Ele disse: olha, um homem chamado Jesus, ele untou o barro ali, a terra, com saliva e passou os meus olhos, falou que eu fosse ao tanque de Siloé lavar, e eu fiz como ele ordenou e agora eu estou vendo. Mas eles não aceitaram, porque esta operação aconteceu no dia de sábado. E eles disseram: não, esse homem não é de Deus. Como que ele faz isso no dia de sábado? E aí foram interrogar para saber se realmente aquele homem era cego de nascença ou não. E chamaram seus pais. E os seus pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, disseram: olha, ele é de maior, interroguem. E eles foram lá assim: me fale para nós como você está vendo, o que aconteceu. Ele disse: olha, um homem chamado Jesus, e repete a história, o conto. E aí eles não aceitam, porque foi no sábado, e eles ficam bravos, eles veem que aquele homem está cego, eles querem uma prova concreta. O homem fala uma vez, duas vezes, três vezes, como aconteceu. Mesmo assim eles não aceitam. O problema não é porque houve o milagre, o problema deles é porque foi no dia de sábado. Olha só, prezavam tanto ali com rigor, ali uma fidelidade ao sábado, ao ponto de ignorar o milagre que acontecera de um cego de nascença passar a enxergar. A que ponto chega
o sistema dominador que obriga, se a pessoa não fizer assim e assim, ainda que tirem algo escrito nas Escrituras, para colocar como uma regra de fidelidade a Deus, mesmo que aquela pessoa seja abençoada pelo próprio Deus, mas no sistema do homem não aceita. E ali falaram, interrogando já com raiva, com truculência com aquele homem, ele disse: olha, vocês querem ser discípulo dele? E eles disseram: discípulo dele seja tu, e o expulsaram da sinagoga. Agora pasmem, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Aquele homem que ele ia na sinagoga, ia ao templo para adorar a Deus, cego, agora ele enxergando, ele quer adorar de uma forma melhor, mas ele está impedido, porque ele foi expulso, ele não tinha o direito de entrar no templo. E assim acontece, muitos hoje expulsam alguém se não fizer como estão ditando. Pode não expulsar fisicamente, sai daqui, não entra mais, não, eles não têm poder para isso. Mas eles expulsam encostando, não dão oportunidade, e assim eles vão privando aquele crente, se não seguir o sistema. Isso acontece no Brasil afora. E aquele moço é expulso da sinagoga, alegre porque está enxergando fisicamente, mas triste por ser impedido de adorar a Deus no templo ou em uma sinagoga. Aí Jesus o encontra e sabe que ele tinha sido expulso e diz: crês tu no Filho do Homem? Ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Porque lógico, ele não tinha visto Jesus. No encontro, quando Jesus passa o lodo nos olhos dele, ali a saliva com o barro, e manda ele ir, depois eles não se veem. Nesse momento que ele encontra um homem falando com ele, perguntando se ele crê no Filho do Homem, ele diz: quem é, Senhor? Ele: me mostre. Ô moço, por gentileza, me mostre quem é o Filho do Homem para que eu nele creia, porque eu já o creio, eu já o amo, eu já o adoro. E Jesus disse: sou eu. Aí ele disse: sim, Senhor, creio, e prostrou e adorou a Jesus. Olha só, ele estava expulso de um templo, de um local físico, agora ele tinha o melhor, ele tinha o principal, adorar a Jesus. Aí Jesus estava pertinho dele e prostrou e adorou, e na sua alegria, porque por mais que tenha sido expulso, mas Jesus o acolhera. Por mais que tenha sido desprezado, Jesus agora traz para o seu aconchego. Com isto eu não estou dizendo, meu amado irmão, irmã, que você tenha que deixar de ir ao templo. Não faça isso. A Bíblia diz não deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas se alguém está te expulsando, te deixando de lado, não se preocupe. Jesus te abraça. Jesus te abraça. Ele te conhece, ele sabe da tua fidelidade. Ele sabe da tua dedicação às Sagradas Escrituras, do teu apego a ele, na tua crença que um dia ele vai voltar. Continue assim. Jesus está do teu lado. Então este é o contexto. Para que entremos no capítulo 10, foi necessário que esse episódio acontecesse. E Jesus dali, ele pega a deixa e começa a falar um simbolismo, a falar sobre ovelhas, pastor, aprisco, porta, né? E por aí vai. Segundo subtópico, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. É necessário entrar pela porta. Ele diz que o pastor, quem entra pela porta é o pastor. Quem salta a cerca, quem pula a cerca, não é o pastor. Então, para que seja aprovado por Deus, é necessário que entre pela porta. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos caminham por ele. Mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos que a encontram. Então, quando se entra pela porta, está fazendo a coisa certa. Quando pula a cerca, quando salta sem entrar pela porta, ainda que esteja lá dizendo, cantando, pregando, orando, fazendo ali a liturgia do culto, mas se não entrou pela porta, é tempo perdido. Aí naquele dia vai ouvir: apartai de mim, maldito, que praticou iniquidade, eu nunca te conheci. Subtópico 3, a mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para o reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu
sou a porta. Na primeira mensagem ele diz, entrai pela porta. Na segunda mensagem ele mesmo se coloca como a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim se salvará. Entrará, sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele quer dizer, eu sou a porta, artigo definido a. Ele não diz, eu sou uma porta. Muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus. Mas ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a porta. Ainda que existam várias portas, mas esses caminhos dessas portas levam ao precipício. Então, se não vir por Jesus, não adianta vir por arranjos, apadrinhamentos. Muitas pessoas se escoram em alguém, né, grande, algum líder, e começa a bajular, se torna um papagaio de pirata, e começa a chegar, a carregar a mala dele, e vai, se junta, e começa a aprender a fim de querer estar dentro, mas quando chegar aquele dia, naquele momento, não entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Porque não entrou pela porta, que é Jesus. Veio pela placa da igreja, veio pelo sistema, o modo operante, está entendendo? Mas não veio pela porta, não veio pela passagem certa, a porta que é Jesus. Muitos vêm por emocionalismo. Tu vais sentar à mesa do rei, os teus sonhos serão realizados. Tu vais ser abraçado, não se preocupe, todas as coisas Deus está fazendo por ti, vai ser realizado os teus sonhos. A chave da casa própria tu recebes hoje. Aí a pessoa vem e aceita e acredita e fica, às vezes até acostuma ali e gosta dali e passa-se meses, anos ali em uma denominação, mas não entrou pela porta, não entrou por Jesus. Não veio arrependido aos pés dizendo, Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora, e eu confesso, e eu estou arrependido, e eu quero o teu perdão, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Aí sim, está entrando pela porta. Vai ter momento de dissabores? Sim. Vai ter lutas? Vai chegar momento, vai pensar em desistir? Sim, somos humanos. Mas se entrar pela porta, Jesus diz, entrará, sairá e achará pastagens. Se entrar pela porta, meu irmão, minha irmã, é a passagem certa, e essa porta é Jesus. O segundo tópico vai falar o aprisco das ovelhas. Primeiro subtópico, parábola, uma alegoria. O que Jesus está trazendo? Uma parábola, uma alegoria. Jesus sempre falava por parábolas, e muitas das vezes os discípulos não entendiam. Ele disse, por que tu falas por parábolas? E às vezes nós mesmos não entendemos. Ele disse, não, eu falo por parábolas para que eles vendo, eles não enxerguem, e ouvindo, eles não ouçam e não entendam, para que eu os converta e os cure. Mas para vocês é dado a conhecer as parábolas que falam. Então Jesus falava por parábola, e na parábola do bom pastor, ele usa de uma alegoria. Ele usa sobre pastor, ovelhas, aprisco, porta, curral, bom pastor, mercenário. Ele traz essa alegoria para que as pessoas que estão ao seu redor venham a entender. E os principais, os fariseus, eles não entendiam, mas alguma coisa eles apanhavam, alguma coisa eles pegavam, como por exemplo, do cego, que Jesus falando para ele, agora eis cego, não mais cego, agora vendo pela graça e poder de Deus. Ele diz assim para ele, olha meu filho, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que são cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos curiosos, dos grandes, dos principais, estavam ali próximos. Sempre tinha alguém próximo para pegar alguma coisa, sempre tinha ali um paparazzi para tentar pegar alguma coisa, para querer acusar Jesus de violação da lei. E eles disseram, e quer dizer que nós também somos cegos? E Jesus disse, não, vocês não são cegos, porque se vocês fossem cegos, vocês não tinham esse pecado. Agora, como vocês dizem que veem, aí está em vós o pecado. Aí é que ele entra no assunto aqui das ovelhas. O segundo subtópico vai falar sobre o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer.
eu posso chamar esse aprisco como um curral comunitário, digamos assim. Nos desertos havia os currais comunitários, os apriscos, em que, porque os pastores, principalmente ali na região da Palestina, ali em Israel, eles cuidavam muito até hoje de ovelhas. Então, ao entardecer, eles passavam o dia com as ovelhas, e ao entardecer, eles traziam as ovelhas para colocar em um curral, em um aprisco, para estarem ali segura ao cair da noite e só saindo no dia seguinte. Este era o aprisco, o local de guarnição para as ovelhas. O terceiro subtópico, um lugar de proteção, né? No caso, o aprisco das ovelhas é um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Veja bem, os pastores, diz a história que quando eles traziam as suas ovelhas e colocavam ali no aprisco, vamos dizer que não tinha ali aquele curral, mas tinha ali uma gruta larga, muitas grutas, muitas cavernas que cabiam as ovelhas. Eles colocavam as suas ovelhas ali dentro e eles ficavam ali na porta, protegendo contra ursos, contra lobos vorazes, contra leões. E as ovelhas guardadas, se tivesse que ser atacado, seria o pastor. Está entendendo, irmãos? Essa aqui é uma alegoria. Ao invés de ser atacado as ovelhas, o pastor se colocava na porta ali do curral, da gruta. Quando muitos fazem diferente, o mercenário, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre os mercenários. O mercenário, ele procura se esconder lá, como ele já deixava as ovelhas ali e adentrava. Mas o pastor, o bom pastor, ele coloca as ovelhas para dentro e ele fica ali na porta, guardando, protegendo, não dorme. Fica acordado, observando, aqui e ali, cuidando. Alguma ovelha ferida está gemendo, alguma ovelha está com fome, está precisando de cuidados, vai ali, vai acolá, vai perto, vai além, vai mais ali. Enquanto muitos, às vezes até cuida de uma ovelha aqui, essa ovelha tem o quê? Muita lã. Saindo da alegoria, essa ovelha é o quê? Ele é um empresário, é um vereador, é o prefeito, é quem? Alguém grande da sociedade? Não, é o irmãozinho, o irmão Chiquinho, lá do assentamento. Não vou lá não, tá tarde, deixa lá. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele cuida das ovelhas, ele coloca as ovelhas dentro do aprisco e fica aqui bem na porta, guardando, vigiando, sabe? Porque ele ama todas as ovelhas, ele ama as suas ovelhas. Se possível, se for necessário, ele se sacrifica por ela, como diz aqui o pastor, o comentarista. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário for. Olha só, o aprisco é um lugar onde se guarda as ovelhas. Aqui no versículo 3 da leitura bíblica em classe de João 10, está dizendo: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Disse uma história de que os pastores, quando eles colocam as suas ovelhas, já de tardezinha, vai para o aprisco, lá, como eu digo, um curral comunitário. Digamos que ele guarda lá 50 ovelhas. Ele coloca lá, guardadinha, e fica lá com elas. O porteiro abre a porta, ele entra, põe as ovelhas e entra. Por último, digamos que chega um outro pastor com 100 ovelhas, traz, coloca lá no mesmo lugar, junto com aquelas 50 daquele pastor, e põe para dentro e guarda. Depois chega um outro pastor, com outras ovelhas, mais um tanto, e coloca, fica tudo misturado. E o incrível é que quando, de manhãzinha, que um dos pastores vai sair, e ele pode até pensar assim, mas espera aí, são tantas ovelhas misturadas, 50, 100, 80 daquele outro pastor, todas misturadas, como vai saber de quem é quem, porque as ovelhas são parecidas? O segredo é, como está dizendo assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz.
Porque no versículo 3 está dizendo que ele chama pelo nome. Digamos que ele vai usar um nome assim, por exemplo, vai criar um jeito que ele fala com as ovelhas diariamente e as ovelhas lhe ouvem. Por exemplo, ele sai, está ali aquele monte de ovelhas, 50, 80, 100, de cada uma de um grupo de ovelhas de cada pastor. E aquele primeiro pastor que sai, por exemplo, ele diz assim: vem, vem, vem. É um jeito de falar, de comunicar com as suas ovelhas. Ele sai uma a uma, vem. Digamos que aquele pastor que entrou com 50 ovelhas, o primeiro, por exemplo, entrou com 50 ovelhas. Quando ele chama, vem, 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 ou outra fala, outra senha, as ovelhas o seguem. As outras ovelhas dos outros pastores não seguem, porque seguem aquelas que ouvem a voz do seu pastor. Ele sai, chama e aquelas 50 ovelhas o seguem. Por quê? Porque ouvem a sua voz. Aqui Jesus diz assim: e ele chama e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E ele diz que eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Terceiro tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Veja bem, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Espera aí, mas todos não são pastores? Aquele que erra, o bom e o mal não são pastores? Muita gente está dizendo, cuidado, ele é pastor. Eu tenho até um vídeo aí no canal falando sobre quem é o mercenário, no canal Contexto Bíblico. Outro é assim, o dom de pastor, lá de Efésios 4. Se todos são pastores, quem são os mercenários? Se todos são pastores, quem são os mercenários? Deixa eu lhe falar. Anota aí no papel, anota na contracapa da sua Bíblia. Se você está com a Bíblia aberta, anota aí. Mercenário também cuida de ovelhas. Mercenário não é o pastor. O próprio Jesus está dizendo aqui, né? Que o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque mercenário não tem cuidado das ovelhas, mas ele cuida de ovelha. Ele não é pastor, mas ele cuida das ovelhas. Então tem muitos mercenários com título de pastor, porque pastor é dom. Efésios 4, Paulo fala, pastor é dom, e subindo alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Então pastor é dom, mas tem muito mercenário com título. Quem só tem título, irmão, pode até ter um nome, um título de pastor, mas se não cuida bem das ovelhas, é mercenário, não é pastor. Então subtópico 1, o bom pastor, e o subtópico 2, o mercenário. Eu vou fazer uma junção para que o vídeo não fique muito longo. O bom pastor é aquele que dá pasto para as ovelhas, né? O que dá pasto para as ovelhas é o bom pastor. O que é o pasto? A comida, pasto verde, pasto verdejante. E qual é o pasto verdejante? Aqui, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então daqui sai o alimento. Daqui sai o maná, daqui sai o pasto verde que o bom pastor dá. Mas o mercenário, ele cuida de ovelhas, mas ele não dá pasto. Por que não dá? Porque ele não tem. Ele não tem o que oferecer. E o mercenário, o significado de mercenário, você pode pesquisar aí no dicionário Aurélio. Mercenário é aquele que só visa o lucro. Quando você vê uma pessoa que diz que é pastor, só falar em dinheiro, 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 só na finança, só dinheiro, 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 cuidado. Biblicamente, ele não é pastor. Ele pode até cuidar de ovelhas, mas ele é um mercenário. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, né? O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Para fechar aqui a mensagem,
No livro de Lucas, o evangelista Lucas, Jesus está falando da parábola das 100 ovelhas. Ele vai usar uma alegoria de um pastor que cuida de 100 ovelhas. Aí tem hora que eu me pergunto, por que Jesus não usou o número 10 ovelhas? Ele usou 100. Porque 10 é muito fácil de perceber. Ele usa o termo 100 ovelhas para saber se o pastor é perceptivo ou não. 10 ovelhas, por exemplo, 10 ovelhas, some uma, é muito fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só tem 9, eram 10, só tem 9, é fácil. Agora 100 é mais difícil, o número é maior. O rebanho é grande, 100 ovelhas, se sumir uma, se ele não for perceptivo, ele nem vai sentir falta, né? Some uma, some duas, três, no meio de 100, some assim, ele não percebe muito. Se ele for perceptivo, como é o caso do pastor das 100 ovelhas, ele confere, ele tem 100 e diz que de repente ele confere só tem 99. Sumiu uma ovelha e ele vai pelos montes, becos e valados, pelos pedregais, e ele vai em busca da sua ovelha que se desgarrou. Ele enfrenta lobos, ursos e leões e ele vai em busca da sua ovelha. Mas eu quero contextuar aqui, é o pastor perceptivo e o não perceptivo e o mercenário. O não perceptivo, por exemplo, subia uma ovelha das 100, ele nem ia perceber, aquele pastor desleixado, que ele não se preocupa, ele, mas quem é mesmo? Será que se você é daqui, você congrega? Pastor, eu congrego aqui e tal. Ele não é perceptivo. Já tem aquele outro que é perceptivo, ou aquele fulano, ou chegou aquele lá, e chegou aqui, não era daqui. Ô irmão, estou vindo de tal lugar e tal, tudo. E começa a congregar ali, ele é perceptivo, aquele fulano, ciclano não está vindo aos cultos, já tem uma semana que não vem, fulano ali também não está vindo, é o pastor perceptivo. Mas acontece que tem o problema daquele pastor, mas que não é pastor, que é mercenário, mas tem título de pastor, que por exemplo, das 100 ovelhas some uma, e ele é perceptivo, ele é atento, audacioso, ele é observador, e ele percebe que está faltando uma ovelha, e agora ele vai pensar, mas cadê aquela ovelha? Mas cadê a ovelha? Sumiu uma, qual? Qual foi a ovelha que sumiu? Era gorda? Era magra? Que jeito era? Aí ele percebe que é uma ovelha gorda, que produz muita lã, uma ovelha produtiva, quem sabe ele vai e arrisca no meio de lobos, ursos e leões, em busca da ovelha que produz muita lã. Mas de repente ele vai perceber, sumiu uma ovelha, desgarrou-se uma das 100, só tem 99, ele é perceptivo, mas ele começa a pensar, peraí, qual ovelha, qual foi? Ah, tá, é aquela, uma magrinha, quase não dá lã, ela manqueja, dá trabalho, dificuldade, ela se desgarrou, coitada, não acompanhou o rebanho, que pena, vai fazer falta, mas eu não vou me arriscar no meio de lobos, ursos e leões, em busca dela. Ela é muito magrinha, ela não produz, ela quase não congrega, ela não oferta, ela não tem, ela não é produtiva, não vale a pena eu me arriscar. E deixa para lá. Só que na parábola de Jesus, o bom pastor, porque nessa figura do mercenário, de quem deixa para lá é o mercenário, porque ele não tem amor pelas ovelhas, ele até cuida, ele até cria ovelhas, mas ele não cuida. Dependendo da ovelha, ele deixa para lá. Se for uma ovelha gorda, traz para o seu aconchego. Se for uma ovelha magra, larga para lá, deixa, não posso me arriscar. Mas na parábola do bom pastor, ele percebe, ele é perceptivo. E ele confere 100 ovelhas que ele tem todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chega um dia que ele olha e vê que faltou uma. Ela se desgarrou. E ele vai em busca dela, ele não quer saber se é gorda, se é magra. Ele não quer saber se ela congrega ou não congrega, ele não quer saber se ela é influente ou não, ele quer saber da totalidade. Ele quer saber que são 100 ovelhas, ele quer o total de 100. As gordas ele abraça, as magras ele abraça. As menos congregadas ele busca, ele visita. Ele vai na casa daquele que tem, vai na que não tem. Se alegra com o que tem, chora com o que não tem. Abraça o que tem e abraça o que não tem, na mesma intensidade, no mesmo amor. Sabe por quê? Porque este pastor, ele tem a mesma essência do sumo pastor. E deixa eu te falar, pastor,
procure cuidar das 100 ovelhas de Jesus, do sumo pastor. E deixa eu te dar um outro recado, ao que muitos dizem, o pastor, ele vai apresentar para Jesus o rebanho que ele cuidou. Nananina, nana. O pastor aqui na terra, que cuida de gente, de ovelhas de Jesus, se o que for salvo, ele vai entrar como ovelha, ele não vai entrar lá no céu como pastor, não, é como ovelha. Os que vão entrar, faça uma reflexão, pastores, na vossa vida, como vocês estão cuidando do rebanho do Senhor. Como diz o apóstolo Pedro, não como dominadores, mas amando. Se tiver de corrigir, corrija. Se tiver de exortar, exorte, cuide das ovelhas. Cuidar da ovelha não é só passar a mão na cabeça dela, não, é cuidar. Diz a história que um pastor, que as ovelhas são dóceis. Quando o pastor vai na frente, a primeira puxa a fila, ela baixa a cabeça, as outras acompanham e vão embora. Mas tem algumas delas que dá coice. Tem alguma ovelha que dá coice. Tem ovelha que ela se rebela, que nem a parábola das 100 ovelhas, uma se desgarrou. Não foi expulsa, não é ela que se desgarrou. E aquela ovelha que se desgarra dá trabalho, mas o pastor não a abandona. Vai para lá, miserável, me dá muito trabalho. Não, ele vai em busca. E quando ele chega, ele traz para sua casa, ele quebra a perna dela, literalmente. Quebra a perna da ovelha, ele coloca ali uma tala, ele faz ali um engessamento e deixa ela confinada. Passa-se os dias e os meses, ela fica curada, o osso emenda, fica saradinha, ele coloca no meio das 99 e ela fica mansa, ela fica dócil. Sabe por quê? Porque o pastor cuida, ainda que tenha que usar a vara, usar o cajado, mas é para curar a ovelha que antes era rebelde, para que ela se torne dócil. Mas não pode desprezar não, pastor, não pode largar para lá não, pastor, principalmente quando a ovelha está mirradinha que não dá lã, ensina ela a dar lã. Cuida dela, cuida que ela vai dar lã, cuida que ela vai dar lã. Mas a lã que ela produzir, não traga para o seu próprio benefício. É da casa do Senhor, é dele. E para finalizar aqui a mensagem, para que o vídeo não fique muito longo, eu quero ler na íntegra a palavra do Senhor, Ezequiel 34, que muitos tapam os ouvidos para não ouvir, mas é necessário. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Você que não está cuidando direito das ovelhas, tome atento. Esta mensagem que eu estou falando, ela está sendo registrada nos céus. E um dia ela virá a juízo, ou a meu favor, ou contra mim. Eu tomo esta palavra. Procure cuidar das ovelhas do Senhor, de todas elas, de todas, não é só de uma meia dúzia, não, é de todas, as 100, figuradamente 100. Cuide na totalidade, sem exceção, sem acepção, porque virá o dia da cobrança. Se arrepender enquanto há tempo, pastores. O perdão do Senhor, a misericórdia te alcançará. Se não, tu ouvirás naquele dia, mediante o teu depoimento, o teu discurso, eu curei, eu profetizei, fiz isto e aquilo, preguei em grandes congressos, dirigi grandes igrejas, cuidei de muitas ovelhas, grandes rebanhos. Ele vai te dizer, nunca te conheci, porque você não cuidou das ovelhas na totalidade, no que é necessário. Por isso esta lição de domingo, o bom pastor e as suas ovelhas. Jesus Cristo, o sumo pastor, o bom pastor, diz, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que Deus lhes abençoe e até o próximo domingo, se assim nos permitir. Fiquem todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.